Olá, bom dia para você. Pela terceira vez em menos de um ano, a Agência Nacional de Saúde Suplementar pune dezenas de operadoras de planos de saúde. Elas foram proibidas de comercializar mais de 200 planos porque descumpriram os prazos máximos para consultas, exames e cirurgias. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre planos de saúde, sobre direitos do consumidor. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br e participe enviando suas perguntas pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Joana Cruz, advogada do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Joana, é um prazer recebê-la novamente aqui no programa, viu? Muito obrigada. Obrigada a você, o IDEC que agradece. Temos muitas perguntas hoje, sem dúvida, um assunto muito importante. Bom, em junho do ano passado, a ANS suspendeu a comercialização de 268 convênios médicos e em outubro foram mais 301 suspensões. Mas parece que não adiantou muito, não. Na última segunda-feira, o governo aplicou novamente a sanção e proibiu a comercialização de mais 225 planos de saúde, que só voltarão a atender mais pessoas quando melhorarem a qualidade dos seus serviços. A medida foi tomada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar pelo descumprimento dos prazos para atendimento médico, exames e internações. 225 planos de saúde de 28 operadoras terão as vendas suspensas. É a terceira vez que o governo toma a medida. Na suspensão anterior, 301 planos tinham sido atingidos. Por acumularem 3 suspensões seguidas, 16 operadoras passam a ter a direção técnica da agência. A ANS notifica a operadora, ela tem que apresentar num prazo de 15 dias um plano convincente de ampliação de médicos, de exames, de rede. Se esse plano não for convincente, a ANS indica um diretor técnico que vai acompanhar a recuperação da rede, o atendimento dessa operadora. Se ela não cumprir esse plano, pode tomar outras medidas, como intervenção, outras medidas mais severas ainda que possam proteger o consumidor. Os planos punidos agora somam quase 2 milhões de beneficiários, o que corresponde a 4% dos clientes deste setor no país. A suspensão das vendas não afeta o atendimento dos usuários, mas bloqueia a inclusão de novos clientes. Joana, 3 suspensões em menos de um ano não é muita coisa? O acompanhamento, né, ele é divulgado trimestralmente, então é importante que haja o acompanhamento para que a ANS realmente verifique se os prazos estão sendo cumpridos pelas operadoras, mas realmente o número de suspensões de comercialização, muitas dessas operadoras reincidentes nos 3 períodos de avaliação, é preocupante, demonstra que as operadoras não estão cumprindo os prazos e não estão cumprindo reiteradamente em grande escala, porque para chegar na suspensão ela tem que descumprir o prazo. Uma operadora que tem uma comercialização suspensa, ela descumpriu o prazo não só com um ou outro consumidor, reiteradamente com vários consumidores e muito mais do que a mediana do descumprimento de prazo das outras operadoras que já descumprem. Então, esse grande número de operadoras suspensas 3 vezes, muitas reincidentes, só demonstra e comprova que sim, o setor de planos de saúde não está atendendo o consumidor dentro dos prazos estipulados pela ANS, dentro dos direitos do Código de Defesa do Consumidor, da Lei de Planos de Saúde, e é muito preocupante essa situação. Agora, como disse a reportagem, quem está no plano pode ficar tranquilo, não vai deixar de ser atendido por uma operadora que foi punida, não, né? Exatamente. Quem está no plano, a suspensão funciona da seguinte forma: a operadora só vai poder vender esse plano que foi suspenso para novos consumidores quando ela atender quem já está nesse plano dentro dos prazos de atendimento da ANS, ou seja, quando as queixas de descumprimento de prazo pelos clientes que já fazem parte desse plano diminuírem. Então, é por isso que é muito importante que o consumidor que tenha tido um descumprimento de prazo de atendimento, além dele, porventura, se tiver alguma necessidade de
entrar com ação ou procurar o PROCON para reaver algum valor que ele pagou, ele também denuncia na ANS, porque a ANS ela pune administrativamente o plano, então primeiro aplica multa, depois chega até a suspensão, como foi o caso dessas operadoras, e também, assim, ele consegue avisar a agência que aquela operadora não está dando conta do serviço que ela se propõe a prestar. E essa denúncia pode ser feita no site da ANS? Sim, ela pode ser feita pelo site e também pelo telefone, tem um 0800, que é o telefone da ANS, e também tem postos da ANS em algumas cidades do país. Então, a gente já está vendo o site aí da ANS. E sabe o que eu queria perguntar para você? Recentemente, a gente discutiu sobre a questão dos médicos, a questão dos partos, da gestante ter que pagar mais, ser obrigada a pagar mais para manter aquele médico que a acompanhou durante a gravidez. Como é que ficou essa situação? A ANS ela fez uma reunião com um grupo técnico para discutir essa questão, porque a questão foi posta em discussão por conta de um parecer do Conselho Federal de Medicina que disse que não seria infração ética aos médicos cobrarem uma taxa de disponibilidade para fazer o parto daquela paciente que eles acompanham no pré-natal. Esse médico, mesmo que ele seja credenciado a um plano de saúde, que a paciente seja consumidora, ele poderia cobrar essa taxa pelo Conselho Federal de Medicina, que diz que isso não era infração ética. A ANS fez uma reunião, da qual, na semana passada, nessa reunião o IDEC participou, junto com outras entidades de defesa do consumidor, também tiveram representantes de operadoras e do setor médico, e a ANS ela soltou ontem uma nota dizendo que ainda iria colocar novos questionamentos ao Conselho Federal de Medicina sobre o parecer, mas que no momento atual, com os contratos que são firmados hoje, isso não pode ser realizado a cobrança, a não ser que mudassem todos os contratos e que, sem sombra de dúvidas, e ela foi muito clara nessa nota, de que a consumidora, o consumidor, ele tem direito a todos os procedimentos, então parto, pré-natal, assistência depois do nascimento, no plano dele. Ele não tem que gastar nada a mais para ter direito ao parto, ao pré-natal. A questão vai ser e que vai ficar decidido, acredito que futuramente, se para aquele médico que realiza o seu pré-natal, realizar o seu parto, ele poderá te cobrar uma taxa de disponibilidade. O IDEC, mas também o PROCON e outras entidades de defesa do consumidor já se manifestaram contra essa taxa de disponibilidade. Então, não há nenhuma resolução ainda, mas isso deve acontecer em breve, é isso? Eu acredito que a agência vai tratar desse assunto em breve. Olha, o Adilson Câmara mandou um e-mail dizendo que viu num jornal e ele quer tirar essa dúvida. Quem se aposenta por invalidez, a empresa é obrigada a manter o convênio médico por tempo indeterminado? Sob a ética da relação de consumo entre o empregado e a operadora que cuida daquele plano, a Lei de Planos de Saúde e uma resolução da ANS de 2011 prevêem a manutenção do demitido ou aposentado no plano pelo qual ele contribuiu. Tem alguns requisitos para que aconteça essa manutenção. E essa resolução não faz distinção sobre o motivo da aposentadoria, se foi por tempo de serviço ou se foi por invalidez. Então, ele tem esse direito de se manter, só que para isso ele tem que ter contribuído com o plano. Contribuir com o plano não é só pagar a franquia ou uma coparticipação quando ele fosse usar um determinado procedimento. Ele tem que contribuir com o pagamento de uma mensalidade. Por exemplo, pode ter qualquer que seja o valor descontado da folha de pagamento dele referente ao plano de saúde. Nesse caso, ele tem direito a se manter. Se ele contribuiu por mais de 10 anos com esse plano, ele tem direito de se manter indefinidamente, até quando ele quiser. Se por menos de 10 anos, o período de manutenção é proporcional. Então, se contribuiu por 9 anos, fica mais 9 anos, 8 anos, mais 8 anos, mais 10 anos, até quando ele quiser. E é importante lembrar que quando ele é mantido nesse plano de saúde, ele vai arcar com o pagamento integral da mensalidade. Então, por exemplo, quando é descontado um valor, a empresa, é uma situação hipotética, mas às vezes ela cobre 80% do valor e 20% do valor da mensalidade é descontado do empregado. Agora, como ele não tem mais esse vínculo, aí ele pagaria 100% da mensalidade. Entendi. Olha, pelo Facebook vem uma pergunta aqui da Guaciara Salles, ela escreve o seguinte: nós temos o plano da Medial na empresa. Eu fui marcar uma consulta com o ginecologista e a data mais próxima era para daqui 67 dias.
Em Osasco, onde está localizada a empresa, eu pedi uma data mais próxima e falaram que teria em Mairiporã, Arujá ou São Caetano do Sul. Eu falei na ANS sobre o ocorrido e me foi informado que tudo é Grande São Paulo. Então eu teria que aceitar e nada teria que reclamar, mas isso está correto? De Osasco até Mairiporã, de carro, tem no mínimo 1h20 minutos. Realmente a ANS, ela, quando fixou os prazos de atendimento, na resolução, ela colocou que poderia ser feito em outro município, mas desde que a empresa, a operadora, arcasse com os meios de transporte de ida e volta do consumidor para que ele chegasse ao outro município. Então, a partir do momento em que ela está indo para outro município, Osasco, Mairiporã e Arujá. Mairiporã, São Caetano e Arujá. Se ela mora em qualquer outro município que não seja esse, por exemplo, São Paulo, o transporte de ida e volta deve ser garantido. Não é por região, é por município. Entendi. Olha, a Lucimara é de Campinas e ela escreve: eu passei por uma cirurgia vascular e vou ter de fazer algumas aplicações. Eu liguei para o plano e eles disseram que eu preciso mandar um pedido para verem se aprovam. Está correto isso? As operadoras podem submeter a alguns procedimentos para aprovação delas, mas isso não pode demorar um tempo excessivo. Então, ela tem que consultar o prazo de atendimento desse procedimento, dessa aplicação. Se a partir do momento em que ela já tem um médico que se disponibilizou a fazer essa aplicação ou um estabelecimento, como a operadora, pela regra da ANS, tem, por exemplo, a aplicação, se for o prazo, por exemplo, 21 dias. Ela teria 21 dias, primeiro, para achar um profissional e aí fazer a aplicação e aprovar esse procedimento. Ela já tem um profissional, então, e onde vai ser feito? Ela só precisa aprovar. Então, ela não pode demorar mais do que o prazo para autorizar a aplicação do procedimento. Muito bem, olha, vamos tirar então mais uma dúvida sobre planos de saúde para saber se é verdade ou apenas um mito. Joana, planos de saúde particulares não aceitam a inscrição de pessoas com deficiência por considerar que possuem doenças pré-existentes. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Aceitar a inscrição de qualquer pessoa, ela é obrigatória, seja porque a pessoa é idosa, seja porque ela é uma pessoa com deficiência. Nenhum plano de saúde pode se recusar a fornecer esses serviços para qualquer tipo de pessoa, porque isso seria discriminação. O que acontece com a doença ou lesão pré-existentes é que quando você contrata um plano de saúde e você sabe ter uma doença ou uma lesão que antes da contratação, o consumidor tem que saber ter. Ele está sujeito a um período de 2 anos sem usar leitos de alta tecnologia, procedimentos de alta complexidade e cirurgias referentes àquela doença ou lesão pré-existentes. Mas esse período de 2 anos só se aplica para esses procedimentos de alta tecnologia, cirurgia e leitos especiais para essa doença ou lesão pré-existentes. Isso pode ser negociado com a operadora e o consumidor pode tentar pagar um agravo, que seria uma quantidade a mais na mensalidade, e não estar sujeito a esses 2 anos. Os demais prazos de carência seriam 24 horas para urgência e emergência, 30 dias para consultas e exames, mas 30 dias é a prática, mas o limite máximo é 6 meses. E 10 meses para parto. Entendi. Olha, você falou sobre carência, tem uma pergunta aqui da Roberta. Ela conta: eu estou grávida e não estou coberta por um plano. Eu fui informada que não existe plano sem carência para gestantes. Para tentar contornar esse problema de forma legal, eu e meu namorado decidimos nos casar para que eu possa ser inserida como dependente dele, sem que eu tenha que cumprir carência para o parto. Porém, ao tentarmos mudar o plano dele para um melhor de quarto individual, a Unimed nos informou que a carência para parto não será transferida e teremos de cumprir carência novamente. Isso está certo? Nesse caso, ela não tinha um plano com cobertura obstetrícia, então ela vai adentrar num plano como dependente do marido. A carência, se o marido, ela teria que cumprir carência porque nunca teve um plano com obstetrícia. Sim. Antes. Nesse caso,
tem a carência de 10 meses porque mudou o procedimento, porque ela não tinha acesso à obstetrícia e agora ela quer contratar um plano que tem, mas não porque ela mudou de um quarto coletivo para um individual, porque isso é uma dúvida muito frequente. A carência é para o procedimento. A operadora ela não pode colocar carência só porque você está mudando a acomodação do quarto. A lei, ela diz que a carência ela é para o procedimento e não para o tipo de acomodação. Entendi. Olha, a Silvia mandou uma pergunta também. O que fazer quando o hospital cobra, por exemplo, um pacote de fraldas que no mercado custa X e eles cobram mais que o dobro pelo mesmo produto? Esses descartáveis não são materiais de trabalho dos funcionários para o desempenho de suas funções? Em uma diária médica, podem ser cobrados produtos descartáveis? Se essa pessoa que sofreu a cobrança tem um plano de saúde e esse plano de saúde tem cobertura hospitalar, que garante internação, então ela tem o direito a todos os procedimentos e todos os gastos envolvidos na operação dela. Por exemplo, gases medicinais são cobertos, anestesia, instrumentos utilizados na operação, os honorários do médico, do enfermeiro, tudo isso deve ser coberto. Então, essa é uma cobrança ilegal, se ela tem o plano com a segmentação hospitalar, se já cumpriu todas as carências, ela deve contatar a operadora e dizer que é ilegal essa cobrança no entendimento do IDEC, por conta da cobertura que ela contratou. Mas ela também, se já pagou, ela pode procurar o PROCON ou o Poder Judiciário e se realmente constatado pelo juiz que foi uma cobrança indevida, ela tem o direito de receber esse valor em dobro. Ela deve separar toda a documentação que prova que ela pagou isso. Sim, todas as notas fiscais, o contrato dela de plano de saúde, o contrato dizendo que é de uma segmentação hospitalar e juntar esses documentos e procurar os seus direitos. Muito bem, vamos agora ao interior de São Paulo, imagens da TV Barretos, para tirar mais uma dúvida sobre planos de saúde. Eu queria saber se, mesmo eu estando atrasado, se eu posso usufruir os benefícios do plano de saúde. Nesse caso, quando o consumidor está inadimplente de um plano, ele só vai ter o plano cancelado se ele tiver inadimplente há mais de 60 dias, consecutivos ou não, e se ele tiver sido notificado da inadimplência dele até o 50º dia da inadimplência. Então, aí ele teria mais 10 dias para pagar. Se não pagou, aí o plano vai ser automaticamente cancelado pela operadora. Mas se for menos tempo do que 60 dias, não podem suspender os serviços. Então, se está atrasado um mês, não pode suspender serviço por conta disso. Muitas operadoras, para que o consumidor utilize procedimentos, exigem, por exemplo, passa numa consulta, num pronto-socorro, exigem a apresentação não só da carteirinha do plano, quanto o boleto pago. Isso é ilegal. Se o consumidor está inadimplente há mais de 60 dias, quem tem que provar isso e cancelar o serviço é o operador. Ele não tem que, por exemplo, por conta de um boleto que não está pago, ter o serviço cancelado ou ter que provar que o último boleto está pago para ser atendido. Então, existe isso do consumidor ter que levar o boleto numa consulta? Muitas operadoras pedem. Inclusive, às vezes está escrito na própria carteirinha do consumidor. Essa carteirinha só é válida mediante a apresentação do último boleto do mês anterior quitado. O IDEC fez uma pesquisa de prazo de atendimento, também chegou à conclusão de que 8 de 9 operadoras não cumprem os prazos da ANS e nós contratamos os planos. E na medida em que a gente contratou, a gente recebia as carteirinhas e via que muitas dessas empresas colocavam essa ressalva na própria carteirinha do consumidor. Não é ilegal, então, já que foi definido antes? Não, é ilegal porque... É ilegal? É ilegal. Você daí, exigir então, que o consumidor apresente o boleto pago para se consultar é uma restrição do direito que ele tem. O direito dele é o seguinte: o meu plano só vai ser cancelado se eu estiver inadimplente há mais de 60 dias. O boleto do mês anterior seriam 30 dias. Não pago, não garante que eu estou inadimplente há mais de 60 dias. Então, eu não sou obrigado a ficar comprovando que eu estou quite há mais de 60 dias, menos de 60 dias, para ser atendido.
Mas aí dá uma briga, porque daí a operadora pode falar, não, estava no contrato, tem a cláusula tal. Mas muitas vezes existem cláusulas contratuais abusivas e o Código de Defesa do Consumidor, quando diz que uma cláusula é abusiva, e essa claramente é porque ela está restringindo um direito que a Lei de Planos de Saúde deu para o consumidor, que é só ter a suspensão depois de 60 dias, ela é ilegal, ela é nula. Então, ele pode buscar a anulação dessa cláusula. Agora, claramente, quando uma operadora coloca essa ressalva na carteirinha, ela está querendo coagir o consumidor que está inadimplente há um mês a ou pagar o boleto ou não utilizar o serviço. E é uma coisa que isso não deveria, e não é permitida, porque isso só pode acontecer depois de 60 dias. E ele ainda tem que ser notificado. Se ele não tiver sido notificado no 50º dia da inadimplência, não pode cancelar depois de 60 dias. Puxa vida, hein? Olha, a Regina aqui de São Paulo, ela escreve, o pai do meu filho, que tem 14 anos, tinha um plano de saúde empresarial há 20 anos. Ele foi mandado embora recentemente e eu gostaria de saber como eu faço para ficar com o plano e sem carência. Nesse caso, se é aquela regra, se ele contribuiu por algum momento com um valor, mesmo que seja pequeno, do plano, descontado da folha de pagamento do salário dele, ele tem direito a se manter, aí ele vai ter que pagar a integralidade da mensalidade. E como ele contribuiu por mais de 20 anos, como é o caso dele, ele vai ficar no plano no máximo 2 anos, que seria o tempo máximo de permanência. A carência não será colocada, porque ele já cumpriu a carência, que os prazos são no máximo de 6 meses, para consultas ou 10 meses para parto, e se ele tivesse uma doença, seriam 2 anos. Então, já passou esse prazo porque ele contribuiu com 20 anos para esse plano. É importante que no momento da rescisão do contrato, quando ele foi lá e assinou o termo de rescisão de contrato de trabalho, ele manifeste por escrito o interesse dele em continuar nesse plano em até 30 dias da data da assinatura da rescisão. Teoricamente, a operadora e o empregador deveriam fornecer essa informação ao consumidor, mas muitas vezes isso não é feito. Então, para evitar problemas, ele ter que correr atrás disso depois, tanto no caso do demitido, quanto do sem justa causa, quanto do aposentado, que a gente falou há pouco tempo, tem que pedir isso, formalizar por escrito para o empregador, ex-empregador e para a operadora em 30 dias depois que assinou a rescisão do contrato. Se não fez isso... Aí perde o prazo estipulado pela ANS, mas também se a operadora e o empregador não contataram e não perguntaram para esse empregado se ele queria ficar nos 30 dias, é possível discutir essa conduta. Entendi. Então, importante, informação muito importante, que a gente tem que pedir por escrito, pedir a continuidade do plano. É melhor para evitar a discussão depois. Olha, a Célia escreve, eu tenho um convênio médico particular há 1 ano e 6 meses. Eu estou grávida de 13 semanas e quero mudar o meu plano por um que dê direito a apartamento. Eu vou ter que cumprir carência e, se for o caso, de quanto tempo? É aquela questão da carência ser pelo procedimento. Então, se você já tinha um plano com a cobertura obstetrícia, você vai mudar para um outro plano com cobertura obstetrícia, a carência da Lei de Planos de Saúde de 10 meses é para o procedimento parto, não é para o tipo de acomodação. Então, não pode ser colocada a carência de 10 meses. O Renato gostaria de saber se é legal um aumento de 20% no plano de um mês para o outro, num plano de saúde empresarial. Nesse caso, é uma discussão que o IDEC sempre tem com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, da questão dos reajustes dos contratos coletivos. Contrato individual ou familiar, que é aquele que a pessoa física, o grupo familiar faz com a operadora, tem um reajuste que é regulado pela ANS, a operadora propõe um reajuste, a ANS aprova e aí aplica. Aprova ou aumenta ou diminui, mas ela tem essa tutela. Esse reajuste, nos últimos anos, varia de 6% a 9% do valor do contrato. O plano coletivo não tem essa autorização prévia pela ANS e o reajuste ele pode ser fixado livremente pela operadora. Ela pode colocar o quanto ela quiser pela tutela da ANS. No entendimento do IDEC, isso é uma conduta ilegal. O consumidor ele tem direito a não ter uma obrigação excessivamente onerosa, ou seja, um reajuste muito alto de uma vez só. E qualquer cláusula do contrato que permita isso também é considerada nula e abusiva.
Nesse caso, 20% é a média do que o que está sendo feito nos contratos coletivos. Deveria sim ser regulado pela ANS, mas dependendo do valor do plano e da renda do consumidor, ele às vezes pode tentar pleitear que esse reajuste foi excessivamente oneroso e conseguir a anulação dele. Tem casos de contratos coletivos que já, chegam ao Poder Judiciário que o reajuste é 85%. Puxa. Aí o juiz mesmo, quando vai julgar, leva em conta esses preceitos do Código de Defesa do Consumidor e declara aquele reajuste abusivo e portanto, nulo. Certo, realmente, né? 85. Olha, o Christian é de Peruíbe, ele mandou uma pergunta por e-mail. A minha mulher está grávida há 3 meses. Em que época eu devo começar a pagar o plano de saúde para o bebê? Ou seja, quando eu devo providenciar a inscrição dele para ter direito ao atendimento do meu plano? Quando o consumidor ele tem cobertura obstetrícia, o pai ou a mãe da criança, o atendimento do recém-nascido, ele é assegurado depois do parto até 30 dias. Se o consumidor quiser incluir essa criança no plano dele, familiar, ele deve fazer isso até 30 dias depois do parto. Então, fez isso até o 30º dia depois do parto, a assistência dos primeiros 30 dias vai ser mantida porque o recém-nascido foi incluído dentro do plano familiar. O recém-nascido vai aproveitar as carências já cumpridas pelos pais para essa inscrição. Legal, a gente vai para um rápido intervalo então, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre direitos do consumidor e especialmente sobre planos de saúde. Continue aí, continue enviando suas questões, a gente volta já já. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. Hoje falamos sobre direitos do consumidor, sobre planos de saúde. Quem tira suas dúvidas é Joana Cruz, advogada do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. Joana, a Daiane mandou uma pergunta aqui por e-mail. E a gente vai pensar em 2 situações, porque não ficou muito claro para mim, não sei se você concorda. Ela fala assim, olha, até este mês eu estava conveniada pela Medial com direito à obstetrícia. Meu marido tem convênio da empresa há mais de 10 anos e me disseram que neste caso não haverá carência. Eu sou gestante, ganharei meu bebê em abril e eu gostaria de saber se eu corro o risco de ter carência. Se ela se manteve nesse convênio do qual o marido participa há 10 anos, e ela está nesse convênio como dependente dele há mais de 10 meses, não tem carência. A carência para o parto, ela é no máximo de 10 meses da data da contratação. Então, se ela está nesse convênio como dependente do marido, no mínimo há 10 meses, em abril ela com certeza vai ter a cobertura do parto pela operadora de plano de saúde do marido. Se ela quando ela fala que estava até esse mês, eu estava nesse convênio. Isso. Se a partir ela não está mais e ela mudou para um outro plano, ela tem que, ou vai mudar, ela tem que verificar a possibilidade da portabilidade das carências já cumpridas nesse outro plano. Então, só que essa portabilidade de carências, ela só vale se ela vai mudar para um plano individual ou familiar. Se ela for mudar para um outro plano coletivo, seja porque ela é empregada de uma empresa que fornece esse plano ou por meio de uma associação ou sindicato, desde que tenham mais de 30 consumidores nesse plano que ela vai adentrar, não pode ser colocada a carência nem para o parto de 10 meses. Se tiver menos de 30 consumidores, aí sim podem colocar a carência, se ela estiver mudando para um coletivo com menos de 30 pessoas. Muito bem, olha, tem mais uma pergunta aqui da Eduarda. Ela escreve, eu gostaria de saber se o plano de saúde pode limitar o número de consultas com fonoaudióloga. O meu filho está em tratamento e limitaram a 12 sessões somente. Isso é permitido? Isso é permitido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que editou um rol de eventos e procedimentos em saúde. Esse rol ele é atualizado de tempos em tempos e traz o que é ou não coberto pelo seu plano. E no caso dessas sessões com fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, ela limita o número de consultas por um período por ano. O IDEC entende qualquer limitação de número de consultas com qualquer tipo de profissional ilegal. A Lei de Planos de Saúde foi clara quando ela disse que o consumidor tem direito a todos os procedimentos para se tratar das doenças ou eventos em saúde
classificados pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Então, nesse caso, e também o propósito do plano de saúde é a assistência integral da saúde, então não uma parte dela. Então, essa limitação, considerando-se lei de plano de saúde, Código de Defesa do Consumidor, ela é ilegal. Muitas vezes a prescrição e o tratamento têm que ser feitos de acordo com o número de sessões solicitadas pelo médico, ou seja, o número de sessões que o paciente precisa, não a limitação da agência. Joana, é possível no site do IDEC tirar dúvidas sobre planos de saúde? Sim, o consumidor ele pode entrar no site do IDEC, é www.idec.org.br, e tem um campo chamado Fale Conosco, em que você pode fazer a sua pergunta, mas também nós temos muitas orientações que nós divulgamos, não só sobre planos de saúde, mas também sobre telefonia, energia elétrica, todos os tipos de relação de consumo. Nós fizemos uma pesquisa agora comprovando o descumprimento de prazo de atendimento pelas operadoras, já tem matéria sobre isso no site, então é só acessar. Muito obrigada, Joana. Até a próxima. Imagina. Olha, o Pronto Atendimento fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8 em ponto. Nosso tema será geriatria, Alzheimer. Bom dia para você e até lá.